Eu quero te fazer uma pergunta. Você acha que você fala bem? Você acha que você escreve bem? Isso aí, senta o dedo no like. Senta o dedo no like e já se inscreva nesse canal, hein? Hoje nós vamos falar sobre um conteúdo que não é só para quem vai fazer prova, é também. Mas é um conteúdo que você vai aplicar para a vida, meu amor. Você vai aplicar para conversar com as pessoas em uma entrevista de emprego. Você vai aplicar no seu trabalho para se comunicar melhor, tanto para falar quanto para escrever melhor. Se você manda e-mails, se você escreve redação, se você tem que fazer trocas, às vezes você tem que fazer alguma comunicação interna no seu ambiente de trabalho, você precisa escrever melhor, você precisa se comunicar melhor. Então essa aula hoje, ela é uma aula de português para quem quer se comunicar melhor, tanto na fala quanto na escrita. É importante, né, gente? É importante. Então, se você escreve e fala português, essa aula é para você. Vamos pro nosso combinadão. Vamos pro nosso combinadão. O que você vai aprender terminando essa aula? Você vai compreender quais são os erros mais comuns praticados pelas pessoas, tanto ao falar quanto para escrever. Tanto quando a gente fala quanto a gente escreve. E aí, claro, eu vou mostrar para você, né, este erro e como que você evita praticar esse erro. O que você precisa, por exemplo, às vezes, estudar para não praticar este erro. Tudo bem? Vamos lá? Vocês estão comigo aqui? Tá todo mundo me vendo e me ouvindo bem, certo? Sim ou não? Vamos começar conversando sobre, ó lá, falo bem e não escrevo tão bem. Então agora você vai começar a aplicar isso também na escrita, tudo bem? Ó lá, vou ter que fazer o curso dela, porque eu sou péssimo em escrever, mas vai aprender. Ô, gente, vocês têm que entender o seguinte, para nós que somos falantes de língua portuguesa, é muito mais fácil a gente aprender as regras gramaticais, a gente aprender a aplicar no nosso dia a dia as regras gramaticais. Tudo bem? Então, é muito mais fácil pra gente. Você imagina um gringo aprendendo língua portuguesa. Todo mundo fala assim, português é difícil. Português é difícil, coisa nenhuma. Você para de falar assim do português do meu amor. Português é lindo, maravilhoso, o meu português. O meu português, ele é fofucho, ele é carinhoso comigo. Aí você fica falando que ele é difícil. Ele não é difícil, é você que não aprendeu do jeitinho certo, com o carinho que eu te ensino aqui. Eu te ensino com carinho o português, entendeu? Aí vocês veem que o negócio é fácil. E o primeiro erro que a gente comete pra caramba é o quê? Barbarismo. Claro que eu vou dar um nome técnico das coisas aqui pra vocês, tudo bem? Barbarismo, e eu quero ver, depois que eu explicar, eu quero ver vocês colocando outros exemplos de barbarismos que vocês percebem no dia a dia. Que as pessoas, o que é o barbarismo? É o emprego incorreto de uma palavra ou uma expressão. Sabe quando a gente tem uma mania de falar, por exemplo, não vamos discutir, a gente sabe que tem alguns barbarismos na língua portuguesa, então nós teremos que concordar aqui que a língua portuguesa ela é muito bonita, ela é linda, mas existem algumas palavras que quando nós falamos erroneamente, elas ficam muito melhores do que se elas fossem, do que a forma correta, a forma do dicionário. Por exemplo, brusinha. Vocês vão concordar comigo que falar brusinha é uma delícia falar brusinha? E é um barbarismo, porque todo mundo sabe que o correto é blusinha. Tudo bem? Com L e não com R. Porém, o nome gramatical que nós damos para este tipo de erro, né, é barbarismo. Tudo bem? Barbarismo. Vocês estão acompanhando aí? Vocês estão acompanhando? Sim? Então, beleza. Olha só. Então, brusinha é um erro que é um barbarismo, mas é um barbarisminho que eu gosto. É um barbarisminho que eu gosto. Outro, falem aí, isso vem dos bárbaros, que é a linguagem popular também, né? Exatamente, por isso que recebeu esse nome. Falem outros exemplos aí que vocês escutam. Por exemplo, eu adoro, não está certo, mas eu acho muito mais agradável falar mortandela. Tá certo? Não tá certo. Eu falo mortandela? Não falo mortandela. Poderia ser mortandela? Poderia ser, mas não é. Qual que é o correto? Mortadela. Não tem esse N que eu falei ali, ó. Estão falando ali, ó, igual, vassoura. Vassoura é maravilhoso.
Problema, né? Que o pessoal troca, tira a letra, eu falei, ó, a letra. Igreja, isenção, prástico, gente. Vrido, que delícia falar vrido. Por que que a gente não muda? A gente devia fazer uma revolução. Todo mundo começar a usar a palavra vrido. Todo mundo usando vrido, daqui um tempo a gente vai lá e vai dicionarizar vrido, vai substituir. Vamos lá. Tauba, estalta, liquidificador. Aqui coloquei iogurte, eu nem consigo. Inclusível também, preda. Brusinha é uma delícia. Olha aqui, sobrancelha. Muita gente não percebe o erro em sobrancelha, não é uma palavra tão comum, né? E aí a gente ainda tem almário, registro, gente. Uma delícia falar registro, não é verdade? Muito melhor que registro. Sobrancelha. Ah, professora, é sobrancelha porque é quando a gente passa maquiagem aqui, ó, fica na sombra, perto da sombra, sobrancelha, mas não tem nada a ver. O correto é sobrancelha, não sobrancelha, sobrancelha. Máscara é muito bom, eu amo máscara. Problema, cérebro, né? O cérebro, muita gente fala cérebro. Pílula, né, gente? O pessoal fala, é pílula? Pílula, né? Então são barbarismos que nós cometemos na língua portuguesa. Professora, mas e se eu não souber como que escreve a palavra? Sei lá, tô no momento ali que eu tô adorando as palavras que vocês estão mandando. Tô no momento ali que eu vou escrever a minha redação, eu vou escrever um texto, ou eu vou falar e eu não sei exatamente como que pronuncia ou como que escreve aquela palavra. O que você faz? Você tem duas opções. Ou você substitui por um sinônimo, ou seja, uma palavra com um significado semelhante, ou você consulta um dicionário, tudo bem? Ou você consulta um dicionário. Beleza, gente? Então você tem essas duas opções. Iogurte, ai que delícia! Iogurte, mas o correto é iogurte. Rúbrica. E aí, olha que interessante. Quando a gente está falando de barbarismo, a gente não está falando somente da escrita. Nós não estamos falando somente da escrita. Nós também estamos falando da fala. Não existe rúbrica. Todo mundo sabe disso? Quem não sabe vai aprender agora. O correto é rubrica, não rúbrica. A palavra ela não tem acento. Se fosse rúbrica, deveria ter um acento aqui do ru. E ela não tem, ela é uma palavra paroxítona. Então é rubrica o documento para mim. Não faça uma rúbrica. É rubrica. Rubrica. Tudo bem? Mas a perda por perca, as duas existem, né? Mas aí o uso é que é incorreto, né? Aprender a usar a perda e a perca, certo? Depois eu posso falar sobre isso com vocês. Galfo é muito bom. Lagartixa, eu gosto também. Aqui, gente, não existe esse acento na fala da palavra. Então, anotem aí, ó. O correto é sempre rubrica, tudo bem? Não rúbrica, que eu sei que é o comum, tudo bem? Todo mundo acaba falando rúbrica, mas é um erro na fala. E se você escrever a palavra com acento, é um erro também ortográfico, ambos ali categorizando o barbarismo. Asterístico, não é correto asterístico, é asterisco, tudo bem? O correto é asterisco. Todo mundo sabia esse daqui? Asterisco. Tem que ficar esperto com isso aqui, hein? Asterisco. Faz o asterisco, sabe? Quando a gente fala assim, faz um asterisco, a estrelinha lá em cima, uma estrelinha, asterisco. Tudo bem? Anota aí quem não sabia dessa, tá? Cozinha, faça cozinha na cozinha, né? Então não é cozinha, é cozinha. Em língua portuguesa, eu vi que vocês mandaram muitos exemplos aí, né? A gente tem uma mania de colocar N onde não existe, NM onde não existe, certo? Então é cozinha, detetização.
tá errado detetização. O correto, muita gente não lembrava isso daqui, é dedetização. Dedetização. É DD, não DT. Apesar de ser bem comum este erro. Muita gente falar detetização, não existe. O correto é dedetização. Muita gente tá chocada com essa? Pois é. Pois é, eu vim pra chocar, o negócio é o quê? Eu vim pra confundir, entendeu? Charlie Brown, eu sou loucura. Então, anotem aqui essa, hein? Dedetização, porque é o nome do veneno que é usado, não sei o que, é um nome muito difícil, não sei falar não, mas é não sei o que, DDT, entendeu? Um negócio assim, entendeu? Por isso que é dedetização e não detetização. Aprenderam? Losango, né? Tá certíssimo. Então vocês entenderam o conceito do barbarismo. Então, tomar cuidado ao falarmos e ao escrevermos essas palavras, né? Porque às vezes a gente a gente replica a nossa fala na hora de escrever. E aí a gente acaba errando também, tipo sobrancelha, asterisco, né? Dedetização e por aí vai. Todo mundo entendeu? O que é biscreta? Biscreta deve ser bicicleta? É bicicleta ou é discreta? Eu acho que é bicicleta, que fala rapidinho. Vou pegar a bicicleta lá em cima. Eu gosto de bicicleta. Essa é nova. Essa é nova pra mim, eu gostei. Vamos lá. Ambiguidade. Ambiguidade. O que é ambiguidade? Esse bi aqui, gente, esse bi aqui significa 2. Tudo bem? Significa 2. Ou seja, é quando eu falo algo ou escrevo algo que gera uma dupla interpretação. Então eu tenho que melhorar esse meu contexto, eu tenho que melhorar essa minha formulação da frase, da oração, para que a pessoa entenda realmente o que eu quis dizer. Então ela pode gerar uma dupla interpretação. Na fala, a pessoa pode gerar até um estranhamento, mas quando você escreve, isso vai descontar, se for, por exemplo, uma redação, gente, a sua nota vai lá embaixo, porque o corretor não sabe o que você quis dizer. Então, muito cuidado também com isso daqui no ambiente de trabalho. Se você escreve um e-mail, se você está trocando ali informações entre setores e as pessoas entenderem isso de forma ambígua, ou seja, com uma dupla interpretação, pode gerar até um problema no ambiente de trabalho, tudo bem? E na nota da redação nem se fala. Na nota da redação nem se fala. O aluno disse ao professor que era carioca. O aluno disse ao professor que era carioca. Quem era carioca? Pergunto a vocês. O que a gente consegue entender aqui? Quem que era carioca? O aluno disse ao professor que era carioca. Tem que tomar cuidado. Você pode entender que o aluno está falando para o professor que ele é carioca ou o aluno está falando com um professor que é carioca. Certo ou errado, gente? O professor ou o aluno é o carioca da história? Vocês estão entendendo? Isso gera dupla interpretação. Tem que reformular essa oração para que você realmente entenda quem é o referente. Quem que é o carioca aqui da situação? O professor ou o aluno? Muita gente vai falar que é o aluno, mas tem gente que vai olhar para essa oração e vai falar é o professor. Tudo bem? Deu para entender? O estudante falou com a menina que estudava medicina. O estudante falou com a menina que estudava medicina. Quem que estudava medicina? O estudante que falou com ela ou a menina que estudava? Dá uma olhada aí. O estudante falou com a menina que estudava medicina. E aí? Vocês estão entendendo? Vou colocar outra aqui. A menina pegou o ônibus correndo. A menina pegou o ônibus correndo. Quem estava correndo? O ônibus ou a menina enquanto ela pegava? E aí? Vocês estão entendendo o que é essa ambiguidade? Sabe com o que vocês têm que tomar muito cuidado, que gera muita ambiguidade? Pronomes possessivos. Pronomes possessivos, tipo seu, meu, minha. Tem que tomar muito cuidado com os pronomes possessivos. Tudo bem? O certo seria o aluno que é carioca falou com o professor. Seria uma das maneiras de indicar quem era o carioca da situação. Tudo bem? Beleza? Então, aqui,
A menina pegou o ônibus correndo. Quem estava correndo? O ônibus que estava correndo no momento que a menina pegou, ou a menina que estava correndo e pegou o ônibus que estava correndo? Vocês estão entendendo? A ambiguidade, ela acontece de uma forma muito sutil. Muitas vezes a gente não percebe, mas ela tá ali. E isso vai gerar um ruído na sua comunicação, tanto na fala quanto na escrita. Na escrita, se você estiver fazendo uma redação, seja numa redação para entrevista de emprego, seja numa redação para um concurso público, seja numa redação para um vestibular ou Enem, isso daqui desconta a nota, tá? O corretor, ele desconta a nota na hora, tá bom? Por quê? Porque isso é um ruído na comunicação. Ó lá. Beleza? Tranquilo? Tranquilo? E aí você tem que reescrever a oração para transmitir a informação que você deseja. O estudante falou com a menina que estudava medicina. O estudante falou com a menina que estudava medicina. O estudante o estudante de medicina falou com a menina. Seria uma das formas de reescrever essa frase. O estudante de medicina falou com a menina. Tudo bem? Aí quem que estuda medicina? Ele ou a menina? O estudante. Aí você está jogando o referente para a pessoa correta. Você retirou a ambiguidade da sua oração, tá bom? Tranquilo, gente? Tá levinho. Cacofonia, nome técnico de algo que vocês conhecem bem. Cacofonia. O que é cacofonia? É quando a gente fala alguma coisa e gera um som desagradável. Né? Às vezes, inclusive, devido até a um erro gramatical, um erro na formulação da oração, leva a um erro gramatical que também leva a cacofonia. Então, você pratica dois erros, tudo bem? Eu vou mostrar um exemplo para vocês, ó. Já que não posso amarela, vou estudar e passar em medicina. Hoje é dia do solteiro, hein, gente? Hoje é dia do solteiro. Eu fiz um post lá no Instagram, virou um Tinder aquilo ali. Vocês, eu não sei onde vocês vão parar com esse assanhamento de vocês, hein? Vocês se controlem. Hoje é dia do solteiro, eu fiz um post no Instagram, o povo tá usando meu post de Tinder. O pessoal que tá falando que é solteiro lá, tá vindo a galera falando, dando cantada ao vivaço lá no post. Eu falei, é o quê? Gente, tá certo isso? Tá certo isso aqui? Vocês estão muito assanhadinhos. Olha, olha, hein? Olha lá. Vocês estão dando risada? Vocês precisam ver a safadeza que tá no post. A menina falou assim, uma das opções lá que eu coloquei no post é tipo assim, hoje é dia de solteiro, qual que você se identifica? Aí ela colocou lá, a espera de um milagre, ela escreveu no post. O moleque foi ao vivo e falou assim, eu posso ser o seu milagre. Eu falei, é o quê? Eu tô aqui para ensinar as pessoas a mudarem de vida por meio da educação, por meio dos estudos, porque isso é uma coisa que ninguém arranca de você, não é verdade? E tô aqui para unir o quê? Corações apaixonados, entendeu? Se você tá solteiro, se você tá solteira e é maior de idade, cola lá no último post, porque a galera tá como? A galera tá louca lá, hein? Vocês estão descontrolados. Vocês são tudo doido, mano. Olha lá, eu vou lá. Vocês estão vendo, velho? Vocês estão vendo? Eu tô falando. Vamos voltar aqui, vem focar aqui. Eu já distraí vocês já, que eu passei bastante informação. Vamos lá. Cacofonia. Já que não posso amarela, vou estudar e passar em medicina. Homenagem ao dia do solteiro. Amarela. 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 Tem o verbo mais o pronome. Eu tenho dois erros acontecendo aqui. A cacofonia é essa junção que leva a um som desagradável, né? Amarela, que se torna uma terceira palavra, que é uma cor. Amarela. E aí tem o erro também aqui, que o ela é um pronome que não pode servir como complemento. O certo seria, já que não posso amá-la, certo? Eu tenho que usar um outro pronome no lugar. Já que não posso amá-la, vou estudar e passar no meu concurso. Vou estudar e passar em medicina, em direito, seja lá no que for. Tudo bem? Então, aqui, além do erro gramatical, existe também o erro da cacofonia que está acontecendo. Porque juntando essas palavras, também gera uma terceira palavra, gera um estranhamento. Estendeu uma mão para cumprimentar o desconhecido. Estendeu uma mão para cumprimentar um desconhecido. Uma mão.
mamão. Frutinha, saudável, como mamão. Tudo bem? Estendeu uma mão. Pegou um mamão e estendeu? Mamão, fruta, um papaião aqui, um papaião, hein? Olha esse papaião aqui, vocês estão imaginando um papaião? Ó, papaya, ó, papaião, entendeu? Estendeu um papaião para cumprimentar o desconhecido. O que poderia fazer aqui no lugar? Estendeu a mão para cumprimentar o desconhecido, certo? Um papaião é bom, né, gente? Meu Deus do céu. Uma mão. Então tem que tomar cuidado, porque, ó, por exemplo, aqui não acontece um erro gramatical. Não tá errado, estendeu uma mão. Entretanto, existem palavras que, quando juntas em língua portuguesa, elas formam uma terceira palavra, gerando aqui, às vezes, uma confusão. Às vezes você fala, a pessoa pode interpretar de uma outra forma também. Às vezes você escreve e isso vai gerar um estranhamento na hora da leitura. E às vezes você está, inclusive, praticando um erro gramatical. Agora me pegou aqui essa cacofonia. Três pratos de trigo para 3 trigos tristes. Vai, fala aí da sua casa, vai. 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. É um trava-língua. E é uma cacofonia. E é um eco também. Daqui a pouco a gente vai ver o eco. Então aqui acontece, obviamente, numa situação de brincadeira, de trava-língua, isso não é errado. Mas se você escreve dessa maneira, colocando essas várias repetições juntas, isso também é considerado cacofônico, né? Essa repetição constante aqui desse T gerando um eco na sua comunicação, né? Isso também é considerado uma cacofonia. Você trava até para falar, né? A ideia é essa. Vocês conseguiram falar? 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. Nossa, regacei agora, hein? Nossa, falei demais. Cadê meu like? A Jucemara tá sempre ali lembrando. Cadê o meu like? Cadê? Cadê meu like? Cadê você apertando o botão de se inscrever nesse canal? Hein? Cadê? Não inscreveu, né? Ah, pois muito que bem, eu vou falar nada não. Olha lá, pleonasmo vicioso. Esse eu sei que vocês sabem do que eu tô falando. Eu sei que vocês sabem do que eu tô falando. Sim, senhores. Gente, pleonasmo vicioso. O famoso subir para cima, descer para baixo, hemorragia de sangue. Quais outros pleonasmos vocês conhecem? Sair para fora, entrar para dentro, né? A nossa mãe, eu não sei aqui quem que brincava na rua. Eu era uma maloqueira total, assim. Aí a minha mãe, anda, ô Pamela! Aquele grito da mãe, eu gritei no ouvido de vocês, né? Não vou pedir desculpa não, que se você tá aqui, você tá sujeito a isso, você já sabe, olha lá. Minha mãe falava, entra pra dentro! Pra dentro, tem que entrar pra dentro. Não era só um erro de pleonasmo que você cometia. Aí você cometia o pleonasmo vicioso e também cometia o barbarismo, que é o entra pra dentro, que eu gosto também. A palavra dentro também é boa. Há um tempo atrás, exatamente, porque se eu estou falando há um tempo, olha só como a gente não percebe, né? Há um tempo atrás, isso daqui já remete a algo que passou. Só que o verbo também já está no passado, ou seja, acaba que também é um pleonasmo vicioso. Tudo bem? Beleza? Subir para cima, cair no chão não. Cair no chão tá tudo certo. Você pode cair no colchão, você pode cair na cama, você pode cair em qualquer lugar. Aí tá tudo bem. Subir para cima, descer para baixo, goteira do teto. Gente, goteira é no teto. Parede escorre, chão é poça. Tudo bem? A goteira é do teto. Hemorragia de sangue, decapitar a cabeça. Decapitar a cabeça é bom também, né? Tem um pleonasmo que vocês vão adorar agora. Tem um pleonasmo vicioso que as professoras de português. Agora eu vou tancar vocês. Olha só. As professoras de português cometem esse pleonasmo. Morte fatal. Morte fatal é muito bom também. Gritar mais baixo. Muita gente fez ditado, então vocês vão lembrar. Vou começar. Primeira palavra. E era sempre tipo general o negócio, né? Era general, olha aí, ó. Ela fazia assim, ó. Primeira palavra.
Dado. Gente, a palavra era dado. Todo mundo sabe escrever dado. Qual que era a reação da sala inteira? Hã? Dado, pato, dado, ratos. Você sempre olhava para o lado e falava, você entendeu a palavra? Meu Deus! Oh, Jesus! Oh, meu Deus! E todo mundo, professora, repete. Aí a professora mandava o primeiro pleonasmo. Ela falava assim, vou repetir de novo. Repetir de novo. Repetir de novo. Aí ela falava, dado, dado. Aí todo mundo, ai, eu acho que é pato, eu acho que é pato, eu ouvi pato, viu? Eu ouvi rato. Aí você já, meu Deus, eu tô tenso. Aí a professora soltava o segundo pleonasmo vicioso. Ela falava assim, ó, vou repetir novamente. Vou repetir novamente. Eu tô vendo vocês dando risada. Era assim ou não era, gente? Vou repetir novamente. Última vez, eu não repetirei a palavra. Dado. A gente já tremia inteira, a gente falava, meu Deus, eu já não sei a primeira palavra, eu não sei escrever dado, Senhor Jesus, por que me abandonaste nesse momento, Deus? Por favor, me ajuda aqui. Era ou não era, gente? Aí eu vou só fazer uma observação. Existe o pleonasmo e existe o pleonasmo vicioso. Pleonasmo vicioso é considerado um erro. O pleonasmo, ele é um recurso literário, tá? Literário que os autores costumam usar para gerar um efeito de sentido, tá bom? Mas se você utilizar no seu dia a dia, tá errado também. Então não utilize, beleza? Beleza, saudosa professora Wanda. Beijo, Wanda! Beijo, tia Vanessa, tia Juliana. Beijo, tia Solange, tia Rosângela. Eu sei que todo mundo teve uma tia Sheila. Saudades, tia Sheila. Tia Kátia! Quem aqui tinha alguma dessas professoras? Saudades, professoras, que acabavam com a nossa alma com o dia do ditado, professora. Tia Marisa, saudades. Ó, então, você falar, tipo assim, né? Aí, ou dá um corre, né? Ou seja, você usar a linguagem do dia a dia, a linguagem que você utiliza com seus amigos, com pessoas próximas, ou em situações comunicativas que não são adequadas, e também, por exemplo, em uma redação ou em um texto, um e-mail de trabalho, em um texto do ambiente de trabalho, em uma entrevista de emprego. Então, não pode, tá? Aí, muito cuidado, né? Principalmente as crianças, quando estão em momento de alfabetização, vocês percebem que elas escrevem, por exemplo, aí o lobo pegou e correu pela floresta. Aí ele não encontrou ninguém. Então a criança, ela fala, ela escreve como ela fala. Então a situação comunicacional dela, a linguagem que ela utiliza ainda é muito uma cópia da sua fala. Só que nós já estamos num grau avançado do nosso idioma. Então você sabe que você não pode utilizar esse tipo de expressão, esse tipo de gíria ou essas falas na sua comunicação formal, principalmente em uma redação, principalmente num e-mail de ambiente de trabalho e em uma situação que você está falando, por exemplo, com o seu chefe ou em uma entrevista de emprego. Você imagina você numa entrevista de emprego e aí a pessoa fala assim, me fala um pouquinho da sua experiência na área que você almeja aqui dentro da empresa. Ah, tipo assim, né? Tipo assim, eu sou muito boa no que eu faço, você pode ser realmente muito bom no que você faz, mas essa linguagem vai te colocar abaixo do que realmente é o seu potencial ou do que realmente você entrega, por causa da linguagem. Você não está conversando com seus parentes em uma entrevista de emprego. Então você tem que utilizar a norma culta. Você não precisa utilizar palavras difíceis, não é nada disso. Mas você tem que manter ali um grau de formalidade. Isso daqui é completamente informal, tudo bem? Tranquilo? E o nome técnico que nós damos para isso é plebeísmo. É utilizar a linguagem do povo na sua comunicação mais formal. Agora, gente, o que a gente tem que entender? Tá? E eu sou uma pessoa defensora disso. Então, eu quero que vocês entendam o meu posicionamento em relação a isso. É muito importante que nós tenhamos bom senso com as coisas, tá? Eu sou uma pessoa que eu sou completamente, eu tô falando sério agora, hein? Eu sou completamente contra
a questão do preconceito linguístico que nós temos. Hoje nós temos pessoas na internet que ficam aí trazendo regras disso e daquilo. O que eu quero que você entenda? Que ninguém é uma máquina. Nós estamos falando de uma língua viva, de uma língua das pessoas. A língua pertence às pessoas, certo? O que a gente tem que saber? A gente tem que saber adequar a nossa fala ao momento, né? Então, se eu estou numa entrevista de emprego, a gente sabe que eu não posso chegar no entrevistador e falar: e aí, meu consagrado, meu anjão, tudo bom? Mano, o negócio é o seguinte, entendeu? Não pode, mas vocês têm que entender e tomar muito cuidado com discursos que levam pessoas que não tiveram acesso à educação a serem cada vez mais massacradas por um discurso muitas vezes elitista. Tudo bem? Então a gente tem que tomar cuidado para que nós não sejamos preconceituosos sem querer. Porque o verdadeiro conhecimento, a verdadeira cultura está naquele que consegue entender as diferenças, que consegue entender quem teve acesso ou não àquela informação. Por isso que você nunca deve julgar uma pessoa que fala com você, e eu ajo assim, eu ensino a minha filha assim, dessa forma, são os meus valores em relação a isso, que uma pessoa falou comigo, o registro, o que tem? Eu entendi, estabelecemos comunicação naquele momento? Sim, tá tudo certo. A situação comunicacional foi estabelecida. Então, muito cuidado, gente, com discursos muito agressivos em relação à comunicação. A língua pertence ao povo, a língua pertence aos falantes. Obviamente, nós temos normas gramaticais e o meu trabalho é fazer você conhecer essas normas gramaticais, é fazer você conhecer a norma culta, mas eu também não quero que você se prenda e vire um boneco e também projete um discurso preconceituoso em cima das pessoas. Ter conhecimento, ser uma pessoa inteligente, uma pessoa com nível cultural legal, é aquela que consegue entender as diferentes situações comunicacionais no seu dia a dia, beleza? Então, não pode praticar preconceito linguístico. Entenda, entenda. Você está aqui porque você tem um objetivo diferenciado. Então, você sabe o que você pode e não pode usar, em que situação pode ou não usar. Mas você nunca pode usar o seu conhecimento para humilhar o outro. Beleza, gente? Tranquilo? Eu gosto de deixar isso sempre muito claro, porque eu não vejo o problema dos meus alunos virem, professora, tipo assim, não entendi, não sei o que, não sei o que. Você pode explicar? Não tem problema nenhum. O meu objetivo é, você pode falar assim comigo, não tem problema, desde que você saiba as situações em que você não pode utilizar esse tipo de discurso, esse tipo de vocabulário, e tá tudo certo. Tá bom? Beleza, gente? Queria deixar isso muito claro. É sempre bom deixar muito claro o nosso posicionamento em relação a algumas coisas, né? Porque hoje a gente vê cada coisa na internet e aí a gente vê discursos que cada vez mais afastam as pessoas de querer aprender, de querer se educar, do que em si trazem essas pessoas a um ambiente da educação, um ambiente mais leve. Porque a gente já vem de uma escola muito tradicional que sempre condena o erro, né? E a gente tem que entender que não precisa ser assim. Dá para ser mais leve, dá para estudar de uma forma divertida, aprender e usar isso no seu dia a dia, beleza? Vamos lá! Queísmo! Queísmo! O que é queísmo? Falei bonito agora, né, gente? Mas não dá, né, gente? Não dá, né? Não vamos ser escroto na vida, né? Queísmo! O que é queísmo? Como o próprio nome já diz, queísmo é algo relacionado ao uso do que. E quando eu pratico queísmo, não é só o excesso do uso da partícula que. Vai ter uma outra situação quando essa partícula, inclusive quando eu retiro alguns termos da oração e pratico erros de regência, porque eu utilizei somente o que. Eu vou mostrar para vocês. O que é o queísmo? Queísmo, uma primeira situação de queísmo é quando eu tenho uso excessivo do que. Então eu falo assim, ó, que foi? Que foi o quê? Que foi o quê? Que foi? Que você tá me olhando? Quê? Eu te olhando o quê? O quê? Entendeu? Já senta o dedo no like que eu. Entendeu? Então, quando eu uso excessivamente esse que, eu falo que eu estou praticando o queísmo. Também, quando eu faço a omissão de preposições, porque o uso do que
parece que já estabeleceu toda a ideia comunicativa que eu queria estabelecer ali. Então eu falo assim, ó, quando eu omito preposições, porque o que? Parece ter transmitido a ideia que você desejava, você está praticando o queísmo e falhas de regência. Olha só quando como a gente pratica queísmo sem perceber. Olha isso, gente. Eu duvido que ela chegará no horário do evento. Eu até esqueci de colocar um N aqui, mas não é aqui o queísmo. Vocês conseguiram, além do N aqui, vocês conseguiram achar algum erro nessa oração? Falem aí pra mim no chat. Falem aí pra mim. Você conseguiu achar algum erro aqui? Eu duvido que ela chegará no horário do evento. Qual erro que acontece aqui? Tem um erro que o que gerou aqui nessa oração. Eu duvido de que ela chegará no horário do evento. Isso seria o correto. Ai, professora, mas fica estranho. Gramática não trabalha com estranheza, gramática trabalha com regra. Quem duvida, duvida de algo. Então, o correto seria eu duvido de que ela chegará no horário do evento. Você sempre tem que olhar se o verbo pede ou não, por exemplo, uma preposição. Tudo bem? E se ele pede a preposição, essa preposição vai aparecer aqui. Mas não parece que o que ele já transmitiu a ideia corretamente? Não parece, gente? Então, como ele parece que ele já transmitiu a ideia corretamente, a gente acaba não colocando D, nem percebe que tinha um D ali e praticou um erro regencial. E aí o que vai acontecer? Sua nota vai lá embaixo. Sua nota vai lá embaixo, tá? Tenho certeza que ela chegará a tempo. Tenho certeza que ela chegará a tempo. Onde que está o erro aqui nessa oração? Agora mandem aí no chat. Eu tenho certeza que ela chegará a tempo. Aparentemente essa oração não tem erro, né? Aparentemente não tem erro. Tenho certeza. Quem tem certeza de algo, certo? Quem tem certeza de algo, de alguma coisa. Tenho certeza de que ela chegará a tempo. Tenho certeza de que ela chegará a tempo. É o mesmo tipo de erro. E aí, o que levou a esse erro? O queísmo. Você praticou um erro na regência, não colocando a preposição, porque parece que o que já estabeleceu a ideia que você precisava. E de fato estabeleceu a ideia que você precisava, certo? Só que com um erro de regência, Então, ao falar e ao escrever, você tem que falar e escrever a preposição. Porque nesse caso aqui, as palavras elas pedem preposição. Regência verbal, regência nominal. Regência verbal, exemplo de regência verbal e regência nominal. Tudo bem? Tranquilo, gente? Tenho certeza de que ela chegará a tempo. Perfeito, Rafael. Todo mundo entendeu? Tem que tomar cuidado. E olha o outro uso do queísmo muito comum. Porque o que, gente, o que, ele é uma palavra, é uma partícula que parece que ele expressa tudo que a gente queria, né? A gente coloca o que ali na nossa fala ou na escrita e ele, como que eu digo? Ele expressa tudo. Ele é completo pra gente. Dá vontade de passar no corpo o quê? De tão fofo que ele é, porque ele completa todas as ideias. A professora que gravou a aula sobre o conteúdo, que era muito difícil, também quer que os alunos façam exercícios. A professora que gravou a aula sobre o conteúdo, que era muito difícil, também quer que os alunos façam os exercícios. Olha só, usei três Qs num período muito curto. Além de ser queísmo, também gera algo que nós chamamos de eco. Ó. São dois erros aqui juntos. Então, como que eu poderia fazer para ficar melhor? Reescreva a oração. A professora gravou a aula sobre um conteúdo difícil e deseja que os alunos façam exercício. Aqui tem um erro de regência, gente? Ou não? Quem tem desejo de algo, né? Desejo de que os alunos façam exercícios. Porque o desejo também, tem desejo de algo, de alguma coisa ou de alguém. Dia do solteiro tá aí, né? Tudo bem? De algo, de alguma coisa ou de alguém, certo? Então, tem que ficar atento sempre com a regência também. Estamos quase
quase acabando. Vamos lá. Coesão e coerência. Aí, professora, você pegou num ponto que eu sou sensível com esse ponto aí da coesão e coerência. Por quê, professora? Porque eu escrevia às vezes minha redação na escola e a professora escrevia lá a observação que não tinha coesão e coerência. Mas eu entendia todo o texto. Mas ela falava que o texto não tinha coesão e coerência. Errou, né? Errou, né? Por quê? A coesão e a coerência, gente, é quando nós não conectamos bem as palavras ou os parágrafos. E isso acaba gerando um estranhamento, um efeito de sentido errado naquele contexto. Vamos dar uma olhada aqui no exemplo que eu coloco aqui na tela para vocês. Não sei se vai dar para vocês lerem, mas eu vou ler aí, eu vou destacar aqui para vocês, tá bom? Olha só. Segundo o balanço apresentado pela CET, houve um aumento no número de carros nas vias, o que acabou por piorar o problema. Sendo assim, vamos olhar aqui essa conjunção, hein? Sendo assim, o trânsito nas grandes capitais merece a atenção de todos os envolvidos, pois apesar da aparente dificuldade, ele pode ser solucionado com exigências mais rigorosas na concessão de contratos. Aí, vamos olhar aqui, ó. Se eu falo assim, ó, houve um aumento no número de carros nas vias, o que acabou por piorar o problema, porque o trânsito nas grandes cidades merece a atenção de todos os envolvidos, pois apesar da aparente dificuldade, quando eu coloco o porquê, manteve aqui, gente, manteve a coesão desse trecho? Manteve. E se eu colocar assim, ó, houve um aumento no número de carros, eu tô na frente? Não, né? Houve um aumento no número de carros nas vias, o que acabou por piorar o problema, uma vez que o trânsito nas grandes capitais merece a atenção de todos os envolvidos, pois, apesar da aparente dificuldade, quando eu coloco uma vez que, já gera... Vocês veem como é muito discreta a falta da coesão? Vocês estão entendendo? Ela é muito discreta. E se eu colocar aqui, ó, olha como que fica desse jeito. Houve um aumento no número de carros nas vias, o que acabou por piorar o problema. Por isso, o trânsito nas grandes cidades merece a atenção de todos os envolvidos. Houve um aumento no número de carros nas vias, o que acabou por piorar o problema. Mas o trânsito nas grandes capitais... Ou seja, o que a gente tem que tomar cuidado? A gente tem que tomar cuidado com as preposições que nós colocamos, com as conjunções que nós colocamos, com os pronomes que nós colocamos. Principalmente, foca o seu estudo nas conjunções, porque a conjunção é aquilo que a gente usa para conectar ideias, frases e orações, e a gente também usa para conectar parágrafos muitas vezes. Não é obrigatório, mas a gente usa para conectar parágrafos também. Então, se você erra na conjunção, você acaba com o sentido ou você altera completamente o sentido daquilo que você queria dizer. Vocês estão entendendo? Eu viro para vocês e falo assim, ó, irei à festa, e meu pai estará lá. Todo mundo entendeu o que eu quis dizer? Irei à festa e meu pai estará lá. Beleza, irei à festa e meu pai estará lá. Não é um problema meu pai estar lá. Irei à festa, mas meu pai estará lá. Observem, eu só mudei a conjunção de aditiva para adversativa. E eu mudei completamente o sentido do que eu queria dizer, por meio de uma conjunção. Quando eu falo que eu irei à festa, isso é positivo, mas meu pai estará lá, isso é negativo. São ideias de oposição, por isso que é uma conjunção adversativa. Irei à festa, porque meu pai estará lá. Agora eu estou dando motivo, a causa de eu ir à festa. Observa, gente, como uma conjunção muda completamente o sentido daquilo que eu queria dizer. Uma única palavrinha conectando as frases e orações. Ela muda completamente o sentido do que eu queria dizer. Irei à festa e meu pai estará lá é um sentido. Irei à festa, mas meu pai estará lá é outro sentido. Irei à festa porque meu pai estará lá é outro sentido. Vocês entendem o que eu quero dizer? Então é extremamente importante o estudo das conjunções, porque elas mudam completamente o sentido e afetam diretamente a coesão e coerência do seu texto. Tudo bem? Coesão é a forma que você conecta as palavras no parágrafo.
Coerência é como você conecta as ideias no texto. Então, a coerência ela é mais abrangente, né? Se você no parágrafo 1 fala sobre os problemas na saúde pública, no parágrafo 2 continua falando sobre os problemas na saúde pública, no parágrafo 3 você começa a falar sobre a falta de água no deserto, e no parágrafo 4 você volta a falar sobre os problemas na saúde pública, faltou coerência. Porque você está falando sobre os problemas na saúde pública, de repente você fala sobre um outro assunto que não tem nada a ver. Ele não conecta com o todo do texto. Por isso que faltou coerência. Se você conecta mal as palavras dentro do seu parágrafo, aí é porque houve falha na coesão. Tudo bem? É isso que você tem que ficar atento. Redundância. Todo mundo entendeu? Redundância. Redundância. O que é redundância? Falar, falar e falar e falar a mesma coisa. Falar, falar, falar e fala a mesma coisa. Você escreve um parágrafo, fala a mesma coisa, no outro parágrafo você fala a mesma coisa com outras palavras. Isso é redundante. Você não está evoluindo no assunto, tudo bem? Então, olha um exemplo aqui de redundância. Olha um exemplo de redundância. Um dos candidatos apresentou seus projetos para o futuro e um deles era a criação de novos projetos e empregos enquanto estivesse à frente da prefeitura municipal. Muito discreta essa redundância, certo ou errado? Um dos candidatos apresentou seus projetos para o futuro e um deles era a criação de novos projetos e empregos enquanto estivesse à frente da prefeitura municipal. E aí? Vocês percebem que há uma redundância dentro do próprio parágrafo? Sim ou não? Sim ou não? A redundância, gente, ela é um pouquinho diferente. O pleonasmo é um tipo de redundância, mas o pleonasmo, ele é mais com uma pequena expressão, sabe? Então, tipo assim, subir para cima, descer para baixo. Hemorragia de sangue, o pleonasmo vicioso. A redundância, ela é dentro de um contexto maior. Essas seriam um pouco da diferença entre redundância e o pleonasmo vicioso especificamente. Tá dando para entender? Sim ou não? Então, vejam que a redundância ela acontece dentro de um contexto. Mas o pleonasmo, ele é um tipo de redundância sim, tá? Só quero deixar isso claro para vocês. Mas o pleonasmo, ele é uma coisa mais curta, mais específica. Subir para cima, descer para baixo, repetir de novo, repetir novamente. Agora, quando que acontece a redundância? Quando você fica girando dentro de uma mesma ideia e não há uma progressão, tudo bem? Dentro de uma ideia maior, dentro de um parágrafo ou entre parágrafos ou numa fala. Vocês estão entendendo a diferença? Sim? Tranquilo? Deixa eu ver ali. Beleza. Ah, vocês estão entendendo. Aumentou muito a redundância, professora? Aumentou muito? Sim, é uma redundância. É uma redundância. Aumentar já é muito, né? Então, sim. Gritou alto. É uma redundância também dentro dessa mesma linha, beleza? Todo mundo conseguiu entender aqui? Cuidado, porque às vezes nós escrevemos, vamos falar especificamente, você vai fazer uma redação para entrevista de emprego, uma redação do concurso, uma redação do vestibular do Enem, às vezes você escreve um parágrafo, 2 lá do desenvolvimento, o primeiro parágrafo de desenvolvimento, e aí no terceiro parágrafo, que é o segundo parágrafo de desenvolvimento, você escreve a mesma coisa com outras palavras. Tem que tomar muito cuidado. Porque quando eu corrijo as redações de vocês, eu vejo que isso é um erro que acontece frequentemente. E você não faz por maldade. Ninguém erra por maldade, gente. A gente faz sem perceber. Então, por isso que é importante que vocês apliquem as técnicas de redação que eu explico para vocês ao longo das aulas, de tópico frasal, de separar as ideias antes de começar a escrever o texto, tudo bonitinho, para que você tenha a ideia textual organizada antes de começar a escrever. Tudo bem? Tranquilo, gente? Olha lá, eco. Eco. O que é eco? Eco é aquilo que repete, né? Que quando a gente fala, isso não é uma confusão muito comum, né? Sabe quando a gente vai, sei lá, numa caverna e aí você grita Yowie! Aí você escuta Yowie! Yowie! Aí você vai escutando baixinho o negócio baixinho. Yowie! Yowie! Hoje eu tô tentadora, né, gente?
Sabe? Quando você vai escutando, isso não é eco, isso é reverberação, é o prolongamento, né? Aquela repetição daquele som ali, certo? Mas são coisas semelhantes. Nunca fui numa caverna, professor. Então imagina, Saki! Imagina! Põe a imaginação pra funcionar, põe essa cabeça de... Vocês têm imaginação pra ir coisas ruins aí? Pode imaginar você numa caverna. Quando vocês vão lá num negócio e fica o som replicando lá, pode parar, gente. Vocês também ficam... Ó, o que é o eco? É uma repetição constante, ou de uma palavra, ou de um som, ou de terminações de palavras com terminações parecidas, que geram essa repetição na leitura ou na fala, tudo bem? Odiernamente, as pessoas são influenciadas por pessoas mal intencionadas diariamente. Olha só, odiernamente, as pessoas são influenciadas por pessoas mal intencionadas diariamente. Ordinamente, as pessoas são influenciadas por pessoas mal intencionadas diariamente. Então, a gente tem aqui, num curto espaço de tempo, pessoas, ó, repetição da palavra pessoas também. Aqui, a gente tem num curto espaço de tempo, uma repetição de terminações parecidas, de palavras idênticas, de terminações semelhantes, que gera isso que nós chamamos de eco. Tudo bem? Então, tem que tomar cuidado, porque isso, por exemplo, se você estiver escrevendo uma redação, gera desconto na nota. Porque você não percebeu que você gerou o eco. Se você estiver falando, isso é ruim também, tudo bem? Porque parece uma falta de vocabulário, parece que você só fica correndo ali dentro de palavras muito semelhantes, parece que você está brincando de rimar. E não é esse o seu objetivo em uma situação comunicacional, né, mais formal, por exemplo, tudo bem? Então tem que tomar cuidado. Isso em uma redação, em um texto, cuidado para mandar e-mail no ambiente de trabalho, cuidado para escrever algum texto lá no seu trabalho, cuidado na hora de escrever uma redação. Tudo que eu tô falando aqui, vocês aplicam tanto para a fala quanto para a escrita. E eu quero saber de vocês, Quem aqui já praticou algum ou alguns desses erros que eu mencionei aqui durante a aula? Fala aqui pra mim. Quem aqui já praticou? Quem aqui errou? Errou! Quem aqui já praticou esses erros? Vou deixar aí, ó, para quem não conseguiu clicar no link, vou deixar o WhatsApp aí também na tela para vocês. Para quem quiser receber as notificações das lives, toda terça, 7 horas da noite, eu estou aqui ao vivo com vocês. Então, vocês podem clicar nesse link que está fixado aí, ou no número do WhatsApp que eu estou colocando na tela para vocês também. Não deixe de me seguir aqui. Hoje, entre hoje e amanhã, eu vou começar a responder. Eu abri uma caixinha de pergunta lá no meu Instagram, para tirar as dúvidas de vocês sobre redação. Então, vá lá no meu Instagram, já me siga, que é o mínimo, né? É o mínimo que eu te peço. Já me siga no Instagram e já deixe sua pergunta na caixinha que eu vou começar a responder. Hoje e amanhã eu vou começar a responder essa caixinha de perguntas sobre redação, tá bom? Beleza, gente? Palmas para esse show. Muito obrigada. Eu agradeço de coração. Não deixe de se inscrever também no canal do Rod. Tem que pagar o couvert artístico, tá, gente? É. Eu tô aceitando aí no Pix. O pagamento é se inscrever nesse canal e se inscrever no canal do Rod, hein? Rod Exatas, canal de matemática para vocês, hein? Um super beijo, fiquem com Deus. Até terça-feira que vem. Não deixe de deixar sua pergunta lá no meu Instagram, hein? Beijo, tchau. Só louco. Não tem como.